Então, muito bem. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante para todos nós, que se chama alma. Engraçado que, não sei se vocês perceberam, que todas as aulas, elas giraram em torno disso, né? Se for para ver assim. A primeira aula foi em relação à morte, que no fim das contas foi para a gente entender que a gente tem uma alma, de fato, né? Não meditando e investigando profundamente em nós, mas assim, que existe um composto de ser humano, corpo e alma. E depois a gente passou um pouco sobre a cultura da morte, que no fim das contas é o desprezo da alma, é não considerar o ser humano como um todo, e por conta disso traduzir e conduzir as pessoas ao mundo que não tem uma alma, mas sim um ser humano apenas em corpo, que reduz tudo a uma questão de materialismo. Bom, essa aula ela é inspirada não com as minhas ideias e nem um Ctrl-C e um Ctrl-V, mas uma meditação de um curso que eu fiz há um tempo e está disponível também para quem é assinante, do Padre Paulo Ricardo, que chama A Igreja e o Mundo Moderno. Alguém já viu esse curso? Já viu? Muito legal. Então, o que ele faz lá nesse curso, né? Ele mostra de como a situação da educação começou, né? E como que as coisas foram influenciando estrategicamente ou não. Por exemplo, estrategicamente, tudo bem? Um banco mundial e por acaso uma peste negra, né? Então assim, foram uma sequência de acontecimentos que impactaram para que a gente chegue até hoje. É a tua primeira vez? Não, né? Se apresenta para nós, por favor. Eu não te conheço. Meu nome é Thiago, eu sou o esposo da Karine. Geralmente eu fico em casa para poder ir, mas a gente viu junto aí para que legal. Bem-vindo, então. O curso nos dá uma visão legal de, tipo assim, de como a coisa foi tomando um rumo da vaca vai pro brejo, assim, de como a gente chegou no estado atual, né? Não foi por acaso. Foi uma questão intencional também. Mas tudo se resume a uma questão de governo mundial, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente, né? O que é o governo mundial em resumo, assim? É a busca pela paz. Vai ser bonita, né? A busca pela paz. Mas a busca pela paz do governo mundial, ela não considera uma coisa chamada alma. Pergunta: é possível alcançar a paz sem considerar a alma humana? Tendo em vista que eu e você, todos nós aqui temos um corpo e uma alma, não é possível alcançar uma paz considerando apenas um elemento material de corpo. E é mais ou menos isso que a gente vai traduzir um pouco nessa aula aqui, tá? O que acontece? A Fundação Rockefeller, junto com a Unesco, eles traçaram um plano para implantar um governo mundial, tá? Em resumo, redução da população e por isso várias implantações de aborto, ideologia de gênero, para o motivo do seguinte: para controle da população, porque não se controla uma população sem pelo menos ter um contato básico, um controle básico de quantas pessoas tem no mundo ou quantas pessoas podem ter no mundo, tá? Então, esse governo mundial, a proposta aparentemente é muito boa. A gente vai ver um artigo junto aqui depois. Porém, ele não considera uma coisa muito importante que está dentro de todos nós, que se chama alma. Eu vou tentar escrever um pouquinho aqui. Alguém pode me ajudar? Eu queria participar um pouco mais com vocês hoje. O que é alma? Não se preocupem assim com termos técnicos ou filosóficos, mas eu queria que pelo menos alguém falasse comigo. O que é alma? Assim, evoca uma coisa de distância, né? Mas alguém poderia dizer assim: o que é alma? Eu não sei nem por onde começar. Já dá para ver que é algo complexo, né? O que é alma? Vamos lá, gente. Vamos pensar junto. É o que Deus... nós... É difícil falar mesmo, mas assim, é a essência que Deus nos dá, assim,
a vida dentro de nós, que Deus nos dá, mais ou menos isso. Assim. Eu não sei, não estou sabendo me expressar. Um cachorro tem alma? Tem. Não. Opa, Tem sim. Não é discussão. tá. Uma planta tem alma? Então, peraí, eu já fiquei confuso então, porque assim, Aristóteles, naquele livro, eu não li, tá? Mas durante a minha especialização e certificação, eu estudei muito, né, filosofia e metafísica. Os livros citados foram De Anima e A Ética, de Aristóteles. E também o comentário a esses dois livros de Santo Tomás de Aquino. Tá, obrigado. Olha, Santo Tomás de Aquino, junto com Aristóteles, ele vai dizer o seguinte: todo ser vivo nesse mundo ele tem uma alma. Engraçado, né? Porque a gente já brigou na internet falando que cachorro não tem alma. Mas veja, uma planta tem alma, um animal tem alma, um ser humano tem alma. Bom, isso Santo Tomás de Aquino, junto com Aristóteles, está dizendo. A planta, ela tem uma alma vegetal. Ou seja, o que é uma alma? É um estado, tá? Um modo de operação de um ser vivo. Então faz sentido mesmo que todos têm alma, né? Uma planta tem uma alma vegetativa, portanto ela se distingue de uma alma humana. Por que ela tem uma alma? Porque a palavra alma, ela vem do latim que chama anima, ou seja, que é animado, que tem movimento. Então, uma alma é um movimento, a essência de todo ser vivo, de todo ser que se movimenta. Ora, uma planta não se movimenta. Claro que se movimenta, ela cresce. O vento bate, ela faz assim, por si mesma e com a ajuda de elementos, tá? Então, uma planta tem uma alma vegetal. Ela nasce, a gente planta a semente, ela cresce e morre. A gente vai perceber também que os seres que dominam, os seres superiores, de alma superior, eles dominam de alma inferior. Como assim? Olha, eles abarcam, por exemplo, uma planta, a gente planta a sementinha, ela cresce e morre. Ela não tem muito o que fazer, tá? Mas um cachorro que ele tem uma alma animal, portanto apenas sensitiva, ele abarca essas características de uma planta, de nascer, crescer e morrer. Porém, o cachorrinho, ele vai para um lado e para o outro, ele late. Então ele abarca as possibilidades da planta e, portanto, ele é maior que a planta. Aqui nem entrou religião. Eu pretendo não entrar muito religião aqui, só para a gente entender como funciona e como que cada um de nós temos uma alma e não vai ter como negar mais isso. Tá? Então vamos lá. Um ser humano. A psicologia, que a gente traduz como estudo da alma humana. Tem algum psicólogo aqui? Não? Então posso descer a linha, né? A psicologia é, em resumo, o estudo da alma humana. Porém, quando a gente entra no consultório, quando a gente estuda as abordagens modernas, a gente vê que as abordagens modernas, ela não trata o ser humano como alguém que tem alma. Se a gente for em algum consultório, alguma coisa, se a gente apresentar uma demanda terapêutica, é bem provável que alguém nos trate como apenas um animal, como alguém que só tem paixões e impulsos, não considerando um ser humano como um todo, que tem alma e que, portanto, as suas demandas são mais profundas do que apenas de um corpo. Tá? Então, assim, um ser humano, ele também tem alma e, portanto, ele se distingue de tudo mais. O ser humano, ele abarca as possibilidades de uma planta, ele abarca as possibilidades de um cachorro, porque ele é maior. Um ser humano, ele também nasce, cresce e morre como um cachorrinho. Um ser humano também vai para um lado e vai para o outro. Porém, o ser humano se distingue, e aqui já entra a operação da alma, que o ser humano ele é capaz de conhecer a essência das coisas. Um ser humano, ele é capaz de ver o que está por trás das coisas. Olha, em primeiro lugar, um cachorro,
ele não sabe que ele existe. Se você for pegar qualquer estudo aí, por mais adoráveis que os cachorrinhos são, que os gatinhos são, e por mais que tenha algum grau de importância também, não estou desprezando, mas assim, se a gente for pegar qualquer estudo, nenhum animal é capaz de se reconhecer, de falar ele não é capaz de falar eu estou vivo, eu estou aqui. Tá, ele não fala, obviamente, mas ele não é capaz de conhecer que eu estou aqui. Um animal não é capaz de falar assim: amanhã eu vou na casa da minha tia. Um animal não é capaz de falar assim: ó, não quero comer hoje. Hoje é sexta-feira, eu vou me abster de carne. Ele não fala, obviamente, mas assim, vocês entendem que não passa pela cabeça, e portanto, nem um cachorro, nem um gato vai ter uma crise existencial. Nem um cachorro vai ter um problema com nada. Sabe por quê? Porque os problemas, eles partem da alma. Já viu algum cachorro assim depressivo? Depressivo mesmo, assim, de caramba, a vida não tem sentido, eu não sei mais o que fazer. Não existe. Porque todas as demandas terapêuticas partem da alma. É a alma que adoece. Tá? Então, existe uma coisa diferente em nós. Olá, fica à vontade. Já veio uma vez? Veio? Porque eu sou muito ruim assim. Ó, eu vou tentar escrever aqui, mas ó, se ficar ruim de entender, vocês se esforcem, tá? Alma humana. E o ser humano, ele se distingue de tudo mais, ele é diferente de tudo, porque o ser humano, ele é conhecido como um animal racional, tá? Um cachorrinho, um gato, um animal, eles têm operações básicas e programadas que resumem a uma coisa, duas na verdade: foge da dor e busca prazer. Essas duas coisas. Ok, mas eu também posso fugir da dor. Um ser humano também pode fugir da dor. E a gente passa o dia todo também vivendo de prazeres ou não. Só que, para um cachorro, toda vez que eu falar cachorro, entenda como animal, tá? Mas é o animal mais próximo que eu tenho. Eles não são capazes de fugir dessa programação. Foge da dor. Olha, quando a gente vai fazer alguma cirurgia, né, não dói porque a gente toma anestesia, mas imagine você fazer uma cirurgia no estômago que não tivesse anestesia. Doeria, né? Se um cachorro pudesse conhecer que dói, ninguém veria esse cachorro mais, porque ele ia correr tanto, que ele não seria capaz de fazer essa cirurgia. Porque ele vai fugir da dor a qualquer custo. Mas nós não. Nós somos capazes de conhecer a essência das coisas, as causas das coisas. Olha, eu tenho que fazer uma cirurgia, tá, no estômago. Não vai dar para tomar anestesia, então vai doer muito. Se essa base de operação de foge da dor fosse da mesma como um animal, eu não faria cirurgia. Mas eu sou capaz de conhecer a essência. Olha, eu preciso fazer essa cirurgia. Se eu não fazer, eu posso morrer. Se eu não fazer essa cirurgia, meu corpo não vai ter o funcionamento como ele deveria ter. Então tá. Um cachorro com fome. Experimenta deixar um cachorro com fome há muitos dias, e coloca, sei lá, a melhor carne que existe que os cachorros mais gostam. Eu não sei qual é. Esse cachorro nunca seria capaz de falar assim: eu tenho um filhotinho, eu preciso dar para ele comer. Eu não vou comer porque meu filhotinho precisa comer. Um cachorro não é capaz disso. Não é capaz, porque ele não consegue fugir do prazer. Um cachorro não é capaz de dizer não aos instintos. Mas nós somos. Imagina uma mãe, tem muitas mães aqui. Imagina uma mãe em uma situação de vida muito precária, de muita necessidade, passando fome, a mãe e as crianças.
e ela recebe um pratinho de comida que dá para 2 pessoas, 2 crianças. Essa mãe sim é capaz de falar assim: eu não vou comer. Essa mãe sim é capaz de fazer o seguinte: eu não vou comer para dar para as minhas filhas. Portanto, existe uma coisa em nós, diferente dos animais, que se chama, vou pôr aqui, liberdade. Vamos ver? Aqui é liberdade, tá? E aqui melhorou? Sim. Tá, explicando esse esquema. Um cachorro, um animal, ele não tem inteligência. Lembra que a gente comentou de o ser humano é capaz de conhecer a essência das coisas, de conhecer o porquê das coisas, e de não fugir de uma dor, fugir de prazer? Olha, um animal não é capaz dessas 2 coisas. Um animal não tem inteligência. Ele não consegue ver o porquê das coisas, o porquê de deixar de comer para dar para o meu filhotinho. E um animal, ele não tem vontade. Ele não tem vontade, portanto, ele não é livre. Um cachorro, ele não pode ser livre porque ele não consegue escolher. Ele não consegue definir graus de hierarquia. Ele sempre vai pautar numa coisa chamada busca prazer, foge da dor. Busca prazer e foge da dor. Portanto, nós também podemos cair nisso, de viver buscando prazer e fugindo de dores. Mas já te digo, você é diferente. Você é capaz de ter uma inteligência guiada por uma vontade. Eu sou capaz de escolher, eu sou capaz de decidir. E quem tem vontade é capaz de amar. Olha, um cachorro nunca poderá amar. Nunca. Porque ele não é livre. Só há amor quando há liberdade. E liberdade é característica da alma humana. Imagina um cachorro num cio, né? Ele pula o portão, ele dá jeito de cruzar com a cachorrinha, mesmo com a cachorrinha do lado do portão, ele não é capaz de dizer: não, eu sou casto. Sabe por que a castidade é abolida e colocada como impossível assim na sociedade? Porque está todo mundo vendo como um cachorro, como animal, né? Então veja, nós somos capazes de conhecer as coisas, de ver por trás das coisas que o cachorro não é. Portanto, nós temos vontade de escolher. Uma vez conhecido, eu sou capaz de dizer não. Veja, não colocando a bebida como algo ruim, pelo contrário. Vou dar um exemplo que não é meu, mas por exemplo, imagine eu não posso beber nada de álcool, né? Por mais que seja muito bom tomar um vinho, sei lá, uma cerveja, o meu corpo pede, meu corpo deseja, porém eu não posso, vai fazer mal para mim. Portanto, eu posso escolher, eu posso dizer não. Por mais que contrarie e doa, eu posso dizer não. E portanto, eu sou capaz de amar. Quem ama, conhece. Um cachorro nunca vai saber que a gente o ama, porque ele não é capaz de conhecer. Imagina você, que loucura, morrer por conta do seu cachorro, sei lá, morrer por conta do seu gatinho, e fala assim: olha, eu amo tanto esse cachorro, esse gatinho, que eu vou morrer por ele hoje. Vou te falar, ele não é capaz de entender. E qualquer um que alimentar ele durante alguns dias, acabou você.
mal passa na memória sensitiva dele. Então veja, nós somos diferentes. E se nós somos livres para escolher, para conhecer e para amar, nós somos capazes de alcançar uma coisa que se chama verdade. Se eu conheço, a minha inteligência é iluminada. Olha, eu quero tomar a cerveja, eu quero tomar o vinho. Eu conheci. Mas eu não posso tomar por conta de vai dar ruim para mim. Eu conheci. A minha vontade entra em operação. Com isso, pelo conhecimento, eu sou livre. Eu escolho, não quero, e portanto eu sou capaz de amar. Então, veja, não há instinto. Se alguém me dá um soco na rua, não significa que eu tenho que dar de volta. As possibilidades humanas, elas não se esgotam. Não se esgotam por conta de uma coisa chamada vontade, inteligência e, por consequência, amor, liberdade e verdade. Nós não somos reduzidos a instintos. E também não somos reduzidos. Veja, pense um computador. Um computador também não é livre. Se eu programar um computador, imagina lá, seu computador, a calculadora, se eu colocar 2 mais 2, o sistema operacional dele captura e ele faz a soma do 4. Mas se eu programar o computador para ele fazer que 2 mais 2 é igual a 5, ele também vai fazer. Um computador também não é livre. Ah, mas olha, se eu perguntar lá no ChatGPT, o computador também não é livre e ele também não é capaz de conhecer, tá? Nossa, mas e a tecnologia? Ele não é capaz de conhecer, ele também não tem essa inteligência humana de conhecer o ser das coisas. Se eu for lá no ChatGPT e falar assim, olha, a minha mãe deixou de comer para me alimentar. Eu fiz isso hoje, para ver, né, até que ponto ele iria. Ele não interpreta amor. Ele não tem isso aqui. Portanto, ele não tem isso aqui. Ah, mas se eu colocar lá, ele vai falar, olha, sua mãe fez um ato de amor por você. Mas com base em quê? Na experiência dele? Do computador? Na hora? Não. Vocês sabem, eu acho. O ChatGPT ele é funcionado por rede neural. Então ele não elabora uma resposta própria de conhecimento. Ele vai com base em tudo aquilo que há de registro e puxa uma resposta mais específica daquilo que você perguntou. Então o computador também não é livre. Então o ser humano ele se distingue de tudo mais por conta desse negócio que se chama alma. E a nossa alma, ela não é baseada em prazeres, não é baseada em instintos. Tá, deu para entender e deu para rastrear que tipo assim, caramba, eu sou diferente mesmo de um cachorro. Mas a gente pode também entender o seguinte, caramba, não é assim lá fora. Lá fora que eu digo, no mundo como um todo. É todo mundo tentando tratar a gente para agir com instinto assim. Para agir com impulsividade. Para agir com paixões. Né? Há uma coisa chamada relativismo, né? Que tipo assim, caramba, não há uma verdade. Mas nós somos capazes de conhecer esse negócio. E por isso é tão difícil enganar um cristão. Cientificamente é comprovado que um cristão ele é capaz de conhecer mais coisas e, portanto, ele é capaz de capturar mais coisas que uma pessoa comum. Mas não é porque eles são diferentes, são inteligentes, ou porque eles têm Deus do lado também, mas assim, é por conta de uma coisa. Eles consideram a alma humana e eles trabalham com uma alma humana e não só com instinto e não só com impulsos. Vocês entendem? Mas tá, para que eu tenho que conhecer a alma e para que eu tenho que fazer essa experiência em mim? Olha, a minha filha também tem alma. Mas acontece que todo mundo lá fora, as escolas, né, se brincar até mesmo a igreja, pouca gente considera a alma humana. Pode achar que considera, eu sou cristão, né, eu tenho uma alma e vou para o céu. Porém, ninguém ensina ninguém como se tivesse uma alma. Ninguém ensina ninguém como se um dia a gente fosse morrer e fosse para um juízo por conta que a gente tem uma alma. Então veja, o Ortega, ele diz o seguinte, olha, eu tenho uma filha, tá? Eu tenho filha, tenho 2 filhas, eu tenho uma esposa
E elas também têm alma. E por que esse negócio de estudar a alma? E por que tudo envolve, vai induzir a alma? Tudo vai parar na alma? Por conta do seguinte: nós temos uma finalidade, essa finalidade não acaba aqui nesse mundo material. Tá? Então, como nós temos filhos, como nós temos uma alma, como nós temos uma esposa ou um esposo, o Ortega tem uma frase muito interessante, que é bem assim: eu sou eu e minhas circunstâncias. Se eu não as salvo a elas, eu não salvo a mim. Ó, então vai. Esse aqui sou eu, Diego, mesmo tamanho, Diego, 26 anos, psicoterapeuta, nasci em Joaquim. E essa aqui é minha esposa, um pouquinho menor que eu. Essa aqui é minha filha, essa aqui é a Giana, que está deitada. Olha, então, entendendo Ortega, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Se eu não as salvo a elas, eu não salvo a mim. Então significa, e se a gente for procurar o que é a circunstância, é um conjunto de possibilidades, material e imaterial, que compõem esse sujeito. Então, podemos dizer que isso aqui é uma circunstância, isso aqui é uma circunstância, isso aqui é uma circunstância. Então, se eu não salvo a elas, é provável que eu não salvo a mim. Então, salvar em qual sentido? Um sentido imaterial. Um sentido que vai acabar. Vai acabar nesse mundo. E que nós temos uma alma que pode escolher, que pode amar, e que um dia vai acabar. E a gente tem que ir para algum lugar. Então veja, a minha filha, a minha esposa, de alguma maneira, ela tem que ser salva. E portanto isso faz parte da minha circunstância. Tua filha faz parte da tua circunstância. Então olha, há um movimento aí estratégico para que se perca esse negócio chamado alma, para que não se considere esse negócio chamado alma. E o movimento, conforme a gente viu anteriormente, o movimento das famílias contra a cultura da morte, contra o governo mundial, de alguma forma tem que ser um sentido imaterial, a salvação das almas. De quem? Dos meus, dos seus e de quem mais que estiver junto. Tá? Eu vou ler um artigo aqui com vocês. Com vocês não. Eu vou ler e vocês me escutam. Que o Padre Paulo Ricardo cita ele nesse curso. Tá? Eu peguei o artigo, eu queria ler para vocês. O título é Capitalismo e Governo Mundial. O objetivo é mostrar que, intencionalmente, tem fundações que estão investindo e estudando para desconsiderar a igreja, a alma, e colocar as pessoas apenas como um corpo. Então veja, se eu considero e faço com que as pessoas entenderem que elas têm apenas um corpo, portanto elas vão ser desconsideradas a inteligência. E quem não considera uma alma, desconsidera a inteligência e vontade. E desconsiderando isso é fácil o controle. Ó, até o começo do século XX, as pessoas ainda acreditavam em um mundo livre de guerras. Então assim, a finalidade é ficar livre de guerra, né? Isso que importa. O Padre Paulo Ricardo, ele comenta nesse curso uma coisa muito interessante, que eu não tinha parado para pensar. Eu queria uma opinião de vocês também. Quantas almas se perderiam mais se houvesse uma terceira guerra mundial? Imagina quantas pessoas lutariam nessa guerra, uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial. Imagina, muita gente. As pessoas se perderiam mais indo para uma outra guerra ou sendo implantado um governo mundial? A resposta dele, a minha na hora foi, claro, se houvesse outra guerra, óbvio, muita gente vai morrer. Mas não significa que morrendo a alma se perde, né? A gente viu isso.
E a resposta dele foi assim: olha, se houver um governo mundial, muito mais pessoas vão para o inferno do que se houvesse uma terceira guerra mundial. E aí ele vai explicar. Porque assim, se houver uma terceira guerra mundial, eu posso me confessar antes, se eu for cristão, eu posso estar em estado de graça e ainda lutar pelo meu país. Ou as pessoas podem morrer por misericórdia, por inocência, né? Quem sabe? Mas um governo mundial não. O negócio, se for implantado, ele será intencional. E as pessoas que fazerem parte, tá? Elas vão saber conhecendo. E implantar um governo mundial significa o seguinte: eu rejeito Deus, eu rejeito a existência da alma. O mundo material é o que importa, ficar livre de guerras é o que importa. Portanto, agir como nesse mundo não importa mais, o que importa é somente não ter uma guerra. Então, mais pessoas vivendo desse modo, desconsiderando Deus, desprezando a alma, é mais provável que muito mais pessoas iriam para o inferno. Agora é óbvio, eu falei, pô, é mesmo. Tá. Foi nesse período que começaram a se desenvolver as grandes fundações filantrópicas, como a Ford e a Rockefeller, as quais promoviam ações sociais, como combate a doenças, ao analfabetismo, à fome e etc. Pô, legal, né? A intenção, assim, até boa, né? Lembra um pouco, assim, até teologia da libertação. Não obstante, as suas boas intenções, elas acabaram se tornando um pretexto para um futuro projeto megalomaníaco. Tá. As fundações perceberam que jamais poderiam promover o bem-estar social das nações se o risco de outra grande guerra não fosse absolutamente extirpado do mapa. Ora, do que adiantavam os esforços para o combate às doenças, para a construção de escolas e as boas moradias, se uma simples bomba poderia acabar com tudo, como de fato ocorreu nas duas grandes guerras do início do século XX? As fundações então começaram a investir em estudos sociológicos que facilitassem a condução da sociedade para a paz. Repetindo a pergunta, é possível haver paz sem a consideração da alma? Em 1950, depois de alguns estudos bibliográficos e de uma experiência breve na África do Sul, as fundações descobriram que a melhor maneira de conseguir a paz, na visão deles, seria pela formação de um governo mundial. É o que podemos ler neste documento da Ford de 1949. Aqui ele cita o documento, eu não vou ler, mas continuando o artigo. Da mesma forma, são projetos da Unesco e da Fundação Rockefeller. Já vou chegar lá, gente. Desculpa me alongar, mas é importante ler para a gente entender. Ambas também chegaram à conclusão que seria necessário um novo modelo de educação dedicado à defesa do globalismo. A Fundação Rockefeller, por meio da Memorial Laurel Spelman, investiu pesadamente em estudos sociológicos. Em 1960, esses estudos revelaram que não haveria paz mundial sem um controle populacional. Ou seja, eles estudaram. Na cabeça deles é o seguinte, não haverá paz se a gente não controlar a população. E B, que o crescimento geométrico da população de países mais pobres causaria uma pressão tamanha, e isso inevitavelmente levaria à guerra. Desde essa época, a Fundação Rockefeller trabalhou para fomentar o aborto em todo o mundo, inclusive por meio de clínicas clandestinas, a fim de reduzir o número de nascimentos. A lógica era esta. Assim como é necessário controlar o número da inflação para controlar a economia, é também preciso controlar o número de nascimento para controlar a população. O governo americano também apoiou esses esforços da Rockefeller por meio da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, durante a presidência de Jim. Somente com o mandato de Ronald essa aliança acabou. Paralelamente, os estudos sociológicos também descobriram que o controle populacional só seriam... isso aqui é a chave. Que os estudos sociológicos também descobriram que o controle populacional só seria realmente possível se as instituições, isto é, os papéis desempenhados socialmente pelas pessoas, fossem transformados. Ou seja, deixa eu pegar meu...
há uma intenção na destruição e na implantação do governo mundial. E isso, eles fizeram estratégias, e pelo seguinte, olha, a gente tem que mudar as instituições primárias. Ou seja, a gente tem que atacar a família. A gente tem que ir nas escolas, a gente tem que dar jeito de entrar nas igrejas, para mudar esse negócio, para mudar a visão, para mudar o modo de comportamento, para mudar o modo de operação, para mudar o modo de como as coisas funcionam, porque isso atrapalha a implantação do governo mundial. Então veja, olha as consequências. Não estou falando da nossa paróquia, mas veja se a igreja não é tratada como uma empresa hoje. Acaba a missa, ninguém mais fala com ninguém, todo mundo vai embora, apaga as luzes, fecha, como uma empresa que todo mundo terminou de trabalhar. Um padre tem folga na segunda, um padre tem dia para atender, e dias específicos, tá? E com horários marcados, tá bom? Tem senha. Não estou falando só nossa paróquia, tá? Tem paróquias piores, tá? A gente está no céu ainda, por enquanto. E, caramba, se não for lá no horário comercial, eu não posso te atender. Então veja, esse negócio entrou de alguma forma pela consciência de outras pessoas, pelo entendimento ou não. Ou seja, de alguma maneira esse negócio entrou. E de alguma maneira a gente está sendo conduzido por esse negócio. Lembra da aula? Não há resquícios de materialismo em nós? Assim? Se a gente for parar para ver. Essas coisas ainda não nos influenciam nas nossas ações. Lembra que a gente comentou o seguinte, olha, eu trabalhava o dia inteiro, eu tive que ficar meio período em casa e esse negócio mexe comigo? Olha, tem essas coisas dentro de nós, hein? Então veja, as nossas famílias também estão contaminadas. Eu já vou chegar na solução, tá? Pelo amor de Deus, eu não quero só tacar problema. Então, olha, a gente precisa... Deixa eu fazer um negócio aqui já. A gente precisa de lugares. A gente precisa de estratégias. A gente tem que agir como os caras mesmo. A gente precisa de estratégias para fortalecer esses vínculos primários. É meio que o que a gente está fazendo aqui. A gente precisa de como família. A gente precisa se reunir depois da missa, encontrar, conversar. A gente precisa de um lugar para isso acontecer. Não tirando do jogo os nossos filhos, tá? Então esse negócio tem que acontecer. Olha, a vaca foi pro brejo mesmo quando o diploma entrou no jogo. Antes todo mundo estudava para ser sábio, né? Então todo mundo tinha consciência do seguinte, olha, se eu comecei a estudar, eu tenho que estudar até o fim da minha vida. Isso de quando a igreja começou a educar. Mas, quando entra uma coisa chamada diploma, ninguém mais quer estudar. Já reparou? Todo mundo só quer o diploma. E eu não estou falando o seguinte, olha, a gente tem que fazer faculdade mesmo e a gente tem que estudar tudo que está lá. Não, também é problema, porque daí só tem merda. Mas pelo seguinte, olha, eu vou fazer a faculdade, mas eu vou estudar por fora pra caramba. Então, ninguém mais quer estudar. E não quero ofender professores assim. Não é isso. Mas olha, pelo contrário, tem professores muito bons assim, né? Por mais que a escola é ruim, ou que a escola vai de algum jeito, o professor dá uma manobra e ainda tenta colocar alguma coisa. Tem muitos professores assim. E eu sei que no meio de nós também tem, né? Porém, esse negócio está na nossa escola, assim, nas nossas escolas. A cultura do diploma está lá. Olha, eu não me contento com a minha filha aprendendo fórmulas. Eu não me contento, e isso não é querer ser bom, tá? Meu Deus, eu não me contento com a minha filha só aprendendo regras. Se a minha filha não aprender o essencial, em primeiro de desenvolver a sua inteligência e virtudes, se elas não aprenderem que elas têm uma alma. E que escola que ensina que uma criança tem alma? Ah, mas a minha escola eles rezam Pai Nosso no início. E
uma criança não entender que ela tem uma alma e que essa alma um dia vai ser julgada e que ela precisa ir para o céu, e não sou eu, nem ninguém aqui está dizendo, mas o Cristo disse, olha, de nada vale. De nada vale. Então, o diploma acabou e essa cultura está infestada nas escolas também, tá? Então a criança ela vai estudar, tem as coisas para aprender, mas assim, olha, a gente dá um jeito de passar ela, porque assim, importa ela concluir e pegar o diploma. Então assim, o negócio é sério. E aí a gente pergunta, olha, não, mas assim, olha, a gente, e não só isso, o diploma, mas assim, é uma cultura do seguinte, olha, meu filho precisa passar no Enem, né? E conseguir uma faculdade boa. Tá bom, isso é bom, é legal, tem que ter mesmo, mas assim, um bom emprego e uma faculdade assim, basta assim para nós, assim, de verdade, olha para nós assim, nós não somos somente corpo, tá? Como todo mundo está tentando colocar para nós, só isso basta? Só isso basta? Então veja, a gente precisa de lugar para salvação de alma, da nossa, dos nossos filhos, dos nossos amigos. Então, no início, a igreja era quem educava. Olha, o Padre Paulo ele faz uma linha do tempo bem legal, de que quando a igreja começou a educar, e depois quando o Estado pegou a educação, desvinculando os pais da jogada. Então assim, o Estado pegou as crianças e falou, olha, quem vai educar agora sou eu. O governo pegou, quem vai educar sou eu. Então, a igreja, ela formava santos e sábios. Imagina, Felipe, numa sala, Santo Tomás de Aquino ensinando, São Roberto ensinando na outra, Santo Agostinho na outra, Hugo de São Vítor na outra. Era isso que era a escola, tá? Era isso. Ô São Tomás, e aí, você deu o que hoje? Ah, cara, hoje os guris de verdade aprenderam ali o que é alma. E o outro falou, caramba, eu tenho uma alma mesmo. Então assim, quando a igreja ela deixa de educar por uma série de fatores que vale a pena a gente ter uma aula dessa mais para frente, os santos e sábios desaparecem. E com a peste negra esse negócio vai pro brejo mesmo, porque assim, os padres que ensinavam, eles foram pro martírio. Olha, eu tenho que salvar, tem gente com peste, ninguém sabia o que era, e eles foram e pegaram a peste também e morreram. Então assim, os covardes, os padres, os maus padres, se esconderam, eles não morreram. E os bons, os santos, foram ajudar o povo, e eles morreram. Então, mais um fator que, olha, não tem gente santa mais para ensinar. Então, o que tem é os padres covardes. Então, foi esses que ficaram quando a igreja ainda ensinava. Então, foi uma decadência. Para quem ensinava santos e sábios, com esses padres passaram a ensinar só bons cidadãos. Então assim, se você for uma pessoa boazinha, basta, né? Não xingar, não matar, não bater na mãe, sei lá. Então, se for isso, basta, né? Mas aí entra o diploma, e aí agora nem bom cidadão a gente forma mais. A gente só forma bons trabalhadores, máquinas. O cara tem que entregar. Não importa o que ele é, não importa se ele tem uma alma. E entendendo que as doenças surgem da alma, não importa, ele tem que entregar. Então, olha, formavam-se sábios e santos, passaram a formar bons cidadãos, né? E agora formam apenas bons trabalhadores. E talvez nem isso, né? A gente tem que trabalhar nessa empresa, a gente vê que é tão difícil contratar, cara. A gente não sabe trabalhar mais agora também. Agora a gente está ensinando o quê? Sei lá, bons animais? Bons animais. É o quê? Bolsa. Isso. Bolsa. É isso. Cara, eu me assusto a quantidade de influencer que tem em Campo Verde, pelo tamanho que é. Assim. Vocês já perceberam assim? Caramba, a cidade é um ovo e tem uma pancada de influencer, bicho. A gente já viu a cultura, né? Assim, do que a cidade gosta. Então, olha, a gente precisa retornar esse negócio de algum modo, mesmo que falho e miserável. A gente precisa voltar a ensinar sábio e santo, a começar por nós aqui. Então, olha, a igreja era educadora desse povo e ela formava sábios e santos. Nesse livro aqui, é tipo assim,
é com base em Aristóteles, Platão, e aí vem Santo Tomás de Aquino com comentário aos livros, e aí vem esse cara aqui que não tem nem autor, mas eu sei quem é, e aí ele é tipo o resumo de Aristóteles, Platão, Santo Tomás de Aquino, e aí a opinião dele aqui. Tipo assim, o resumo do resumo do resumo, eu vou explicar para quem não entende muita coisa mesmo. Então ele fala que a finalidade humana é a felicidade. Parece um pouco mundano isso, né? Ninguém veio para ser feliz aqui. Mas aí ele vai discorrer, com base nesses autores, que a felicidade não é a riqueza, não é a fama, não é o prazer, não é nem mesmo a virtude. A felicidade é a sabedoria. Então, a felicidade é a verdade. Um ser humano é feliz à medida que, quanto mais verdades ele é capaz de segurar. O que é um santo? Não é uma pessoa feliz? Que alcançou a sabedoria? Pera, mas nem todos os santos são doutores. Um santo é feliz e alcançou a sabedoria porque ele era um tabernáculo de verdades. Não verdade esse relativo, mas verdade da verdade. Então veja, a finalidade humana não é aquilo que vendem para nós na faculdade, nem mesmo na escola. Você precisa estudar para pegar uma faculdade. Isso tem que fazer. Mas não é isso. A finalidade da vida humana é a felicidade. E a felicidade, ela não pode estar reduzida em algo que termina em si mesmo. O dinheiro, ele acaba. Você pega o dinheiro e nem vê o dinheiro. Você usa para outra coisa. Então ele não é um bem em si mesmo. Então a felicidade é a sabedoria. E essa sabedoria é alcançada por esses dois jogos de vontade e inteligência para se alcançar a verdade. Mais para frente a gente pode comentar também isso, mas é só um mandato para dizer o seguinte: a gente precisa de algum modo ajudar as pessoas a alcançarem um fim último. Que no fim das contas, a gente pode resumir que o fim último é Deus. O ser humano ele acaba que pende para Deus. Então a gente precisa de algum modo ajudar essas pessoas a alcançarem esse fim último. Quando Cristo ressuscitou, engraçado que, veja bem, olha, o Cristo, imagina você passa algum tempo com os discípulos, tem uma série de coisas para dizer, ele poderia dizer qualquer coisa: eu vou sentir a falta de vocês, né? Caramba, eu dormi e acordei com vocês todos os dias, nossa, vocês foram legais mesmo, né? O Pedro fugiu, tá bom, mas beleza. Ele tinha um monte de coisa para dizer, um monte. Ele disse o seguinte, em Mateus capítulo 28, o último capítulo, o título é Novo Envio dos Discípulos. Ele diz o seguinte, olha, no versículo 16: os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Cristo havia acabado de ressuscitar, então será que é ele mesmo? Ou tipo assim, caramba, ele está um pouco diferente. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Caramba, Jesus vai embora e ele vem falar isso. Ide, pois, e ensinai. Ou seja, o mandato de Cristo final é pedagógico. O mandato, ele tinha um monte de coisa para dizer, mas ele fala, ide e ensinai. Como quem diz o seguinte: é disso que vocês vão precisar. Sabe por quê? Porque o povo vai precisar. São as últimas palavras dele por Mateus. Então, é a coisa mais importante, ide e ensinai. Para todas as nações,
Batizam-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Então veja, a gente vai precisar de uma coisa, e eu já, para encerrar, eu queria tentar desenhar uma coisa que se chama cruz. Vai lá, é uma cruz, tá? As matérias que eu mais gostei de estudar foi simbólica. E um dos símbolos da vida humana é um formato de cruz no horizonte e uma verticalidade. A vida humana, ela tem uma horizontalidade e uma verticalidade. No horizonte, isso aqui ainda é um conjunto material. Clicar-se, vamos daqui para cá e aqui. Transcendente. A vida humana, enfim, resume essas duas coisas. Na questão horizontal, olha, a nossa vida é material. A gente nasce, material no sentido corpóreo. A gente nasce, cresce, morre, cai e levanta. Então, são acontecimentos horizontais, assim, né? A vida são acontecimentos horizontais. Olha, eu nasci em 97, sim, aqui, depois, 3 anos depois eu mudei, a linha do tempo. Aí eu tive filho, casei, tive filho. Então, a vida humana, ela é horizonte. Mas a vida humana, é isso que a gente está querendo dizer aqui. A vida humana não é só isso. A vida humana também é transcendente. O formato de cruz, ela também sobe. E aqui tem uma coisa que a gente já tratou, mas aqui, imaginação esperançosa. Então aqui é uma transcendência de imaginação esperançosa no sentido de que, caramba, eu quero ser bom, né? Eu quero ir para o céu, ou eu quero que as minhas filhas sejam boas. Então tudo que está nesse campo, ele sobe, né? Tudo nesse sentido de uma imaginação esperançosa de que, caramba, eu quero que isso aconteça, isso é bom, está nesse sentido de ascensão, de transcendência. Então a vida humana ela é assim. Então olha, a gente vai precisar do seguinte, de um lugar que alcance essa finalidade de, por aqui em cima, lembrando que aqui é uma imaginação esperançosa, para que a gente tenha uma coisa, vou explicar, tá bom de ver, né, de entender essa letra. A gente precisa de um lugar que forme sábios e santos. A gente precisa de um lugar que tenha uma comunidade, uma família espiritual. A gente precisa de um lugar com segurança. Mas isso aqui ainda está no campo material. Uma segurança contra um governo mundial que despreza a alma. Mas a gente também precisa de um lugar que, além de formar sábios e santos, que tem uma comunidade, uma família espiritual, um lugar que nos dê segurança contra o governo mundial. A gente também precisa de uma questão de virtude. Então, esse lugar,
e aqui já é um comunicado, esse lugar se chama escola, ou, o nosso nome, colégio, que está no centro da cruz, que abarca esse sentido transcendente de desejo e de esperança, mas também que acarreta esse sentido material de luta contra o governo mundial, de uma história de pessoas que caminham para a virtude. Esse lugar se chama colégio, se chama escola. E esse lugar está no coração do Cristo na cruz, porque isso não foi vontade nossa, isso não foi desejo, vontade não, isso não foi desejo nosso, isso nasceu no coração de Cristo crucificado. Oi, minha filha, vem cá, filha. Então, olha, parece, o que eu posso dizer, presunçoso demais, ou ousado demais, mas olha, não tem para onde correr, né? A gente vai abrir uma escola, um colégio, que contenha tudo isso que a gente tratou aqui. Parece a voz da minha filha. Que contenha tudo isso aí. Então veja, o mandato de Cristo é pedagógico e a luta é grande, mas ele disse um consolo no fim: olha, eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Então veja, não é para parecer tenso o anúncio, ninguém deu um sorriso, mas assim, a gente vai abrir um colégio, né? Infelizmente ou felizmente, é o meio que a gente encontrou para ajudar a salvar os nossos filhos, né? O de quem está com a gente nessa causa. E a melhor maneira de botar a alma, né? Aqui vai, já finalizo, de botar a alma em destino, em percurso com a finalidade que é a sabedoria, não é marketing, mas é trabalhar por uma causa. Veja, causa. A nossa alma, ela tem um destino final e ela pode se perder no caminho, pode desencontrar o sentido. Mas isso não acontecerá se a gente estiver lutando pelos outros, pela salvação dos outros, e claro, incluindo os nossos também. Lembra? Eu sou eu e minhas circunstâncias. Esse negócio agora é minha circunstância. E o melhor jeito de operar, trabalhar uma alma, é trabalhar por causa. Então, eu gostaria de chamar as meninas para conversar um pouquinho sobre o colégio agora.